Sabe, bom dia, minha família. Hoje eu vou contar a vida de minha mãe Fermina. Sempre ela queria que escrevesse um livro sobre a vida dela, mas nunca ela achou ninguém para escrever. Sempre ela falava para mim: a minha vida dá um livro. Então, como eu não sei escrever direito, não fiz nenhuma faculdade, nada, eu vou falar nesse vídeo. Minha mãe foi criada sem pai, sem mãe, quando ela tinha 8 anos de idade. O pai dela ainda era vivo com a mãe, 8 anos. Nem tinha completado ainda. Daí meu avô era benzedor. Meu avô chamava João Norato Carlos de Oliveira. Ele era um cara muito bom, minha mãe contava. Ele benzia as pessoas, colocava na casa dele, curava as pessoas, só entregava quando as pessoas já estavam sãs. Ele era um benzedor muito bom. Então, de Tatuí minha mãe nasceu. E de lá, meu avô morreu, daí ficou minha avó, Fermina Marcelina de Jesus. E daí entregou ela para um fazendeiro, e o tio João Norato por outro fazendeiro, que era irmão dela. Não sei se vocês já lembram do tio João Norato. E a tia Bastiana também, irmã dela, foi entregada para um fazendeiro. Cada um ficou para um fazendeiro cuidando deles. Minha mãe é do tempo da Guerra dos Gaúchos. A minha mãe ia lavar roupa na mina com 8 anos de idade. Sofria para lavar aqueles bacião de roupa que a mulher, dono da fazenda, fazia ela lavar, tadinha. Sofria pra caramba, sofreu pra caramba ela. E daí a mãe dela foi pra Guapirama, a minha avó. Então minha avó foi pra lá, pra arrumar um emprego lá, e depois vinha buscar ex. Só que nunca veio buscar ex. Eles continuavam com os fazendeiros. Minha mãe fazia todo o serviço da casa, até comida minha mãe fazia. Minha mãe ainda contava uma história, até eu dava risada, que ela ia lavar aquelas roupas sujas naqueles rios. A minha mãe era brincalhona pra caramba. Falava assim, que o que limpava, ela torcia, punhava na bacia. Que não limpava, ela mandava pro rio abaixo. Ela contava assim pra mim, que a gente conversava muito, eu era muito amiga da minha mãe. A minha mãe não era minha mãe, ela era minha filhinha. Então, ela contava essas coisas. Ela também foi na escola, minha mãe. Só que ela devia de estudar, minha mãe era muito arteira. O padrinho dela punhou ela para estudar, um padrinho de uma venda. Diz que ela pegava a balinha da venda e as crianças queriam tomar a bala dela. Diz que ela corria, ela era, sabe como ela era neta de bugre, né? Ela não tinha medo de nada. Ela não dava bala, ela puxava todas as trancinhas das crianças, saía correndo. Ela era pequena ainda, ela fazia as artes dela como a gente também fez arte. E meu pai foi criado com o fazendeiro, tô contando as duas histórias. Para ele aprender a ler, os fazendeiros davam aula para os filhos dele. E o meu pai ficava em volta dos filhos dos fazendeiros para aprender. Meu pai foi uma grande pessoa que estudou, assim, sabe, dessa maneira. As contas de dividir, ele sabia muito mais do que vocês hoje. Meu pai era muito bom na conta, dividir. E sabia muito ler, sabia muito escrever, aprendeu assim. E para ele arrumar o dinheirinho dele, para ele comprar o fumo dele, que ele falava, ele vendia batata doce com 10 anos para poder comprar o fumo para fazer o cigarrinho dele. Daí foi crescendo, crescendo. Passado um tempo eles se conheceram. Meu pai tinha 19 anos, a minha mãe tinha 13 anos. Daí eles casaram na igreja.
a minha mãe ganhou um Sião, não sei se vocês já viram falar, um Sião e um cavalo. Daquele Sião e o cavalo ela vendeu para comprar o vestido de noiva dela. Então com isso eles casaram. Quando fez 2 anos tiveram o João Carapina e depois teve a Zabé. Depois já não teve mais, ela ficou muito doente, ela perdeu 3 crianças pequenininho, com 6 meses. Eu sei que um pouco eu sei o nome, eu sei que um chamava José, tinha a Rosinha que morreu com 2 anos, e tinha o Francisco, né? E a Ana Eva. Agora o resto eu não sei, porque não tinha nome, porque era muito pequenininho. E minha mãe sofreu muito, eu trabalhava na roça para ajudar meu pai, colhia café, para criar todos os filhos, né? Meu pai era uma pessoa que saía muito quando foi morar no Jundiaí, ele jogava boche, ele jogava futebol, ele chegava de noite, tarde da noite, minha mãe contava, e ela era nova ainda, mas só que meu pai ganhava, mesmo assim no jogo, ela era bom no jogo, trazia massa de tomate, trazia macarrão, dava bastante tempo e era trabalhador. Quando meu pai casou, meu pai pegou 6.000 pés de café para cuidar sozinho. E cuidou, meu pai cuidou. E foi um homem trabalhador. É um homem que nunca brigou com a gente, pelo menos para mim, que eu saiba, sou filha caçula, nunca bateu em mim, minha mãe também nunca bateu, que eu a lembro. E eram os pais que sempre estavam presentes. E tinha um irmão caçula meu, que é o Parecido, tocador de sanfona, tocava sanfona, a gente ia nos bailes que ele ia tocar, tinha 12 anos. E daí a gente ia dançar, todo mundo dançava, a família toda. Então a gente foi uma pessoa que criou sem espancamento. E muito conselho, pai e mãe dava conselho pra gente. Não faz isso, não faz aquilo. Meu pai comprava o fumo, punhava lá em cima da mesa. Quem quiser se matar, se mata. Quem não quiser, não se mata. Quem quiser beber, beba. Quem não quiser, não beba. Então, meu pai foi assim. Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu, não bebeu. A minha irmã Dita de Maringá nunca bebeu, nunca fumou. Minha irmã Isabel também nunca bebeu, nunca fumou. Agora nós já fumamos. Eu e os outros fumamos e bebemos, né? Mas não assim de também ficar caindo para a rua. Mas foi uma família muito boa. Minha mãe era muito boa, ela era parteira, ela pegava as criancinhas e dava roupa para a mãe da criança e para o batizado, dava roupa para as criancinhas e pegava, e cada criança que ela pegava, ela era madrinha de batismo. Então daí tinha que comprar um enxoval, comprar tudo, fazer o almoço do batizado, era tudo feito em casa. E ela teve, por tudo, eu a lembro até hoje, estava marcado num papel há muito tempo amarelinho, tinha 280 afilhados, minha mãe teve. E fazia o serviço para as mulheres, até 10 dias ela ficava lavando roupa e cuidando do bebê, até abrir os olhinhos. Antigamente as crianças demoravam a abrir os olhinhos, hoje já nasce com os olhos abertos. E depois ela ia embora para casa. E as noras também, ela fazia as mesmas coisas. E depois, quando a gente já era grandinho, deixava eu, a Dete ou a irmã Francisca, tomando conta das cunhadas das irmãs. Mas a minha mãe foi uma grande mãe, muito trabalhadeira, ainda ajudava na roça, ainda colher café. E olha, ela sempre pedia para contar as histórias dela. Tem muita coisa para contar. Dava um livro. E ela falava assim, eu queria que contasse a minha história, desde quando eu sofri, desde menina. Então, voltando para trás, né, quando ela tinha uns 8 anos, tinha a Guerra dos Gaúchos, passou na fazenda, que ela foi criada com o fazendeiro. O fazendeiro morrendo de medo, ela falava assim que o fazendeiro estava até cagando para as calças e mijando, e ela dando água para as pessoas,
que passaram pedir água, né? E ela dava, disse que tinha mulher guerreando junto com o marido. E ela achava bonito, ela dava. Ficava ali bem tranquilo. Minha mãe nunca teve medo de nada, graças a Deus. Então ela sempre contava isso para nós. E o meu pai também contava sobre a guerra civil. Que se um dia tivesse a guerra civil, não só ia nossos filhos, não só ia os filhos do nosso filho, porque não precisa servir o exército para ir para a guerra civil. A hora que começar a guerra civil, é chamado todo mundo, ninguém, nem quem não tem prática de tiro, vai tudo, vai todo mundo. Meu pai sempre falava isso. Um dia ainda vai ter isso ainda, do jeito que vai indo as coisas. Mas não é fácil não. Essa é a metade da história da minha mãe. E minha avó ficou em Guapirama, a gente não sabe quando ela morreu, a mãe dela não sabe aonde foi sepultada, porque naquela época quase ninguém, né, tirava saber, e ela era pequena mesmo, né, fazer o quê? E a irmã dela, a tia Bastiana, é sepultada em Jacarezinho, o finado tio ali perto de Jacarezinho, que ele morreu no asilo, que tinha problema, né, de cabeça. Então ali tá ele também. E a vida é assim, igual eu falo todos os dias. Mas a gente tem que ser uma família, sabe? Não pegar bem material, porque aqui nós não vamos levar nada. Aqui nós vamos levar só a roupa do corpo, e olha lá ainda, talvez nem a roupa do corpo não leva. Então a gente deve ser unido com a família, sabe? Porque a família faz muita falta pra gente. Depois elas vão indo embora, cada um vai morrendo. Eu mesma agora, ficou só eu, meu irmão Adão, meus irmãos se foram embora. Não é fácil não, porque é difícil. Então a gente tem que ter união, porque a vida é assim, é de altos e baixos. Mas eu peço uma coisa para vocês, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, não se peguem bem material não, porque a gente não vai levar nada daqui, sabe? Porque aqui vai ficar tudo, aqui vai virar pó. Aqui não vai ficar nada nesse mundo aqui não, tá? Um beijo para todo mundo, um abraço. Não se esquece que eu não sou de ir na casa de ninguém, mas eu amo todos vocês, sabe? Como o sobrinho, as mulheres dos sobrinhos, as sobrinhas, o esposo, os filhos, os netos deles. Eu gosto de todo mundo, tá? Um beijo no seu coração, tá bom? Beijo, te amo vocês, família.